Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quarta-feira, meu povo, é dia do momento hipertexto. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender mais sobre a lição dos jovens. Também, com certeza, irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, quarta-feira é dia do momento hipertexto. Ou seja, hoje é aquele dia que nós temos textos que correlacionam com o texto ou com o tema principal da semana. E também temos a nossa rede semântica. Ismael, o que é esse negócio de rede semântica? Acabei de chegar, não entendi muito bem esse conceito. Então calma, meu jovem, calma, minha jovem, que eu já vou te explicar. Rede semântica nada mais é do que um joguete de palavras, uma associação de palavras, onde nós temos uma palavra-chave. E partindo desta palavra-chave, nós fazemos algumas associações com outras palavras que vêm à nossa cabeça quando nós olhamos para essa palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave dessa semana é a palavra dízimo. E aí, qual é a sua rede semântica? Quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra dízimo? Então, faz o seguinte, posta lá no seu Instagram e me marque, @Ismael_Nunes, que está aparecendo aqui embaixo. E também coloca aqui nos comentários do YouTube, porque desta forma, além de você estar auxiliando as pessoas que ainda não entenderam muito bem o conceito da rede semântica, você também vai estar propagando a mensagem de Deus a toda nação, língua, tribo e povo. Como nós temos conversado bastante nesta semana, nós falamos bastante sobre dízimo e nós temos um ponto importante que eu queria falar com vocês no dia de hoje. Nós temos um senso muito comum de que quando mexe no bolso, a conversa muda. Então, toda vez que nós temos uma situação que o nosso bolso se envolve, aí nós começamos a pensar de uma forma diferente. Por exemplo, se você estiver andando e você sair da sua casa e voltar sem nenhum problema, tá tudo certo. Agora, se no meio do caminho você bateu o seu carro, você errando, e você sabe que você tem que pagar aquilo, teu coração vai doer. Se alguém bater em você, você vai tentar argumentar, mas vai doer seu coração? Vai, mas quando mexe, envolve o seu bolso, que você vai ter que pagar, você vai ter que tirar o dinheiro do bolso para arcar com aquela situação, envolve um pouco mais com a gente. Um problema que nós podemos ter é começar a termos uma vida de o dízimo e a oferta começar a ser este fardo a nós. Então, eu começo a dizimar, eu oferto a Deus, porém eu não oferto com alegria, eu oferto com peso, com pesar, porque está mexendo no meu bolso. E aqui é um ponto que nossa visão precisa ser suplantada pela visão bíblica. Porque essa visão de dor no bolso é visão de mundo. Porém, uma vez que eu entendo a relação do dízimo e da oferta com o meu relacionamento com Deus, a minha fidelidade a Deus, a minha vida muda completamente. E aqui eu trouxe para vocês dois textos para a gente conversar sobre este assunto, para a gente tentar desmistificar e trazer essa ideia desta relação que nós temos que ter para com Deus através dos dízimos e das ofertas. O primeiro texto que eu trouxe para vocês está lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e verso 18. A minha tradução aqui é a Nova Almeida Atualizada. E o texto diz assim, Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então, perceba que aqui nesse texto, Moisés está pregando para a nação de Israel o último sermão de Moisés. O livro de Deuteronômio é o último sermão de Moisés. E aqui ele destaca um ponto muito importante. Muitas vezes nós começamos a confundir a minha força com aquilo que eu posso fazer. E de que forma que isso fica melhor? Por exemplo, eu tenho força para levantar da minha cama e sair para trabalhar. Mas eu não tenho força para isso, é porque Deus me dá essa força. Eu, por mim mesmo, não tenho essa condição. Porque Deus me deu mais um dia de vida, porque Deus está me cuidando,
Porque dependendo de mim, eu não conseguiria nem respirar, porque afinal de contas Deus é mantenedor, Ele cuida de toda a sua criação. Deus me dá a oportunidade de trabalhar, Deus me leva para o serviço e me traz de volta para o serviço. Deus é fiel comigo. Então perceba que nós não podemos confundir que aquilo que eu faço é mérito meu. Não, eu faço porque Deus me abençoou. Eu faço porque Deus me dá a oportunidade de trabalhar. Então perceba, e quando nós falamos de dízimo e oferta, então, não é algo que eu conquistei com o meu suor, não é algo que depende única e exclusivamente de mim. Eu tive a minha parte, sim, mas Deus me abençoou e por isso eu preciso dizimar e ofertar, por causa da condição que Deus me deu, por causa da força que Deus me deu, por causa da situação na qual Deus me colocou. E como eu disse, o dízimo ele é proporcional. É 10% daquilo que você recebeu. Se você recebe 100 reais, vai dar 10. Se você recebe 1.000, vai dar 100. Se recebe 10 mil, vai dar 1.000 e assim sucessivamente. Por isso que o dízimo ele é igualitário, porque ele é proporcional. Se você recebeu mais, você devolve mais. Se você recebeu menos, você devolve menos. E a oferta também é um valor que você vai fazer de forma sistemática. Isso é fundamental. A oferta não é aquilo que sobra no seu bolso. É algo sistemático. Você vai definir um valor com Deus, seja aí 5%, 10%, 20%, o que você, no seu coração, você vai fazer esse acordo de fidelidade com Deus. Então você vai dizimar 10% e ofertar essa oferta sistemática daquilo que você definiu. E aqui eu falei para vocês essa semana que existe um papel fundamental para os dízimos, que é cuidar dos obreiros, cuidar daquelas pessoas que vivem para a igreja. O livro de Deuteronômio foi escrito antes da nação de Israel entrar na Terra Prometida. Então isso foi uma pregação para o povo de Israel. Moisés estava pregando para a nação de Israel, dizendo: não se esqueçam disso, não se esqueçam que o Deus de vocês que dá força para vocês, não se esqueçam do nosso Senhor, porque é por causa dele que você faz o que faz. Passado muito tempo, a nação de Israel não é fiel a Deus. Acontece o cativeiro babilônico, a nação de Israel passa 70 anos lá. Posteriormente, a nação volta e aí nós temos a reconstrução de Jerusalém. E aqui nós temos um personagem muito importante, dois personagens foram muito importantes, por assim dizer, na reconstrução de Jerusalém: Esdras e Neemias. Mas aqui eu quero falar sobre uma situação da qual Neemias ele volta para Jerusalém e ele encontra uma situação delicada. E ele relata isso lá em Neemias capítulo 13, nós vamos ler aqui do verso 10 ao verso 13. E aqui o texto diz assim, ó: também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus selemitas, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles pus Hanã, filho de Zacur, filho de Matias. Esses homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Então o que Neemias encontra? Ele encontra uma nação que deixou de dizimar, uma nação que deixou de ofertar, uma nação que começou a pensar exatamente como Moisés disse que eles não deveriam fazer. Eles deixaram de ser fiéis a Deus. Eles começaram a confiar no próprio esforço e se esqueceram que onde eles estavam era por causa da mão poderosa de Deus, porque Deus estava cuidando deles. E nós podemos cair exatamente no mesmo problema. Se nós deixarmos de dizimar, se nós deixarmos de ofertar, primeiro ponto, nós deixamos de ser fiéis a Deus. Ponto claro, nós deixamos de ser fiéis a Deus. Uma consequência dessa nossa infidelidade é que as pessoas que vivem única e exclusivamente do Evangelho, é que mais uma vez eu cito pastores, eu cito obreiros, eu cito as pessoas que vivem 100% da pregação do Evangelho. Essas pessoas vão deixar de receber os seus salários e você sabe
que o nosso salário é o que nos mantém, nós podemos pagar as nossas contas, nós temos o nosso certo conforto por causa do nosso salário. Então, você deixar de receber o salário, o que vai impactar? Esta pessoa pode fazer exatamente como aconteceu ali com os levitas. Desistiram ou pararam de trabalhar integralmente para a obra e começaram a procurar alguma outra fonte de renda. Por quê? Tem que sustentar a família, tem que alimentar a família, tem que pagar as contas. Então, não tem como esse serviço voluntário ser integral sem receber a renda para conseguir pagar as contas, para conseguir sustentar. Por isso que é tão importante e é por isso que Deus estabeleceu dízimo e oferta. Para quê? Para que a nossa fidelidade para com Ele pudesse existir e também a nossa fidelidade para com aqueles que dependem da pregação do Evangelho, que vivem por causa disso, possam também ter as suas condições, terem o seu meio de sustento, assim como nós temos o nosso meio de sustento através do nosso serviço, através do nosso trabalho. Então, isso é muito importante e é fundamental nós compreendermos que dízimo, você não está barganhando com Deus, você não está comprando algum direito, não. Deus está dizendo, eu estou te dando tudo. E o que eu estou pedindo para você é que você seja fiel comigo, devolvendo 10% daquilo que eu te dei. Também tendo uma oferta voluntária do seu coração, de forma sistemática, para demonstrar que você entende que eu sou o Criador de todas as coisas, que eu sou o mantenedor da tua vida e que você pode confiar em mim, porque eu sou o que sou e dessa forma eu continuarei cuidando de ti. É isso que Deus fala para mim e para você. É por isso que nós necessitamos sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos e de entendermos mais sobre essas verdades bíblicas, meu Pai. Pai, nos auxilie primeiramente a sermos fiéis a Ti. Trabalhe no nosso ser, meu Pai, para que os dízimos e as ofertas não sejam um pesar no nosso coração, que possamos realmente entender que o Senhor cuida de nós e que este valor não vai nos fazer falta, porque o Senhor continuará nos mantendo, meu Pai. Que possamos, desta forma, viver para Ti em todas as nossas coisas, inclusive com o nosso dinheiro. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço no nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e que desta forma ele vai recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. E também liga aqui nessa playlist da lição dos jovens e nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!